Graças a Deus. Boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus. É uma alegria imensa estar com vocês. É um prazer poder estar aqui com o pastor Samuel, Elizabeth, que são nossos amigos, não é? E caminhamos juntos aí já há um bom tempo. E desde a minha infância, na verdade, e então nós somos uma família, não é? E o pastor Samuel tem trabalhado com a gente em várias esferas, em vários momentos diferentes, e eu louvo a Deus. Vocês são privilegiados, não é, por ter o pastor Samuel aqui como pastor de vocês, um homem de Deus, muito capaz, muito competente, tem dado uma contribuição muito especial para a nossa igreja, em outras esferas, além do exercício da função pastoral aqui, neste campo de Taboão da Serra. Eu louvo a Deus pela vida do pastor, sua família, o Rafael, e a Aline, e a Maíra. Quando eu saí de Guarulhos, ela estava nascendo, tinha nascido, mas assim, bem bebê, e eu louvo a Deus por vocês, por essa família tão maravilhosa. Eu quero trazer a palavra de Deus a vocês, o coração dos irmãos, irmãs. Eu quero convidá-los para a leitura da palavra do Senhor, que está no livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia. Gênesis, no capítulo 5. Gênesis, capítulo 5. Quero pensar com vocês nesta noite como viver para realizar o maior sonho. Como viver para realizar o maior sonho. Gênesis 5. Este é o registro das gerações de Adão. No dia que criou Deus Adão, à semelhança de Deus, ele o criou. Homem e mulher os criou, e Deus os abençoou e chamou o nome deles de Adão, no dia que os criou. Tendo vivido Adão 130 anos, gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e chamou seu nome Sete. E viveu Adão, após gerar Sete, 800 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias que Adão viveu, 930 anos, e morreu. Então Sete gerou a Enos, tendo vivido 105 anos. Depois de gerar Enos, Sete viveu 807 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Sete, 912 anos, e morreu. E vivendo 90 anos, Enos gerou a Cainã. Depois de gerar Cainã, Enos viveu 815 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enos 905 anos, e morreu. E vivendo 70 anos, Cainã gerou a Maalalel. E viveu Cainã, após gerar Maalalel, 840 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Cainã 910 anos, e morreu. E vivendo 65 anos, Maalalel gerou a Jared. Depois de gerar Jared, Maalalel viveu 830 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Maalalel 895 anos, e morreu. E vivendo 162 anos, Jared gerou a Enoque. Depois de gerar Enoque, viveu Jared 800 anos, e gerou filhos e filhas. Foram todos os dias de Jared 962 anos, e morreu. E vivendo 65 anos, Enoque gerou a Matusalém. Depois de gerar Matusalém,
Enoque andou com Deus durante 300 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. E Enoque, havendo andado com Deus, Enoque não estava mais, porque Deus o tomou para si, o arrebatou. E vivendo 187 anos, Matusalém gerou a Lameque. Então, após gerar Lameque, Matusalém viveu 782 anos e gerou filhos e filhas. Foram todos os dias de Matusalém 969 anos e morreu. Tendo vivido Lameque 182 anos, gerou um filho e chamou seu nome Noé e disse: Este nos consolará de nossas obras, do labor de nossas mãos e da terra a qual o Senhor amaldiçoou. Então, após gerar Noé, Lameque viveu 595 anos e gerou filhos e filhas, e foram todos os dias de Lameque 777 anos e morreu. E Noé tinha a idade de 500 anos e gerou Noé a Sem, Cã e Jafé. Amém. Pai querido, mais uma vez estamos com a Bíblia aberta e eu me coloco em tuas mãos para ser instrumento do Senhor para falar à tua igreja. Que sejamos profundamente tocados pela tua palavra. Eu peço a tua bênção, em nome e para a glória de Jesus, assim eu oro. Amém. Eu quero perguntar a você qual é o maior sonho de sua vida. O que é que você diria assim: antes de eu morrer, eu preciso fazer isso. Eu não quero partir sem antes fazer isso. O que você tem como sonho? O que você tem como seu maior sonho? O que seria? Qual seria o seu objeto de desejo? Porque todos nós somos seres desejantes. Todos nós vivemos com a falta de algumas coisas. Desejo é falta. O que é que você diria: o meu sonho é esse. Eu preciso realizar, eu preciso fazer isso. Você sabe que nem sempre você está querendo a coisa certa. Por isso, nós precisamos pensar os nossos desejos, precisamos pensar os nossos sonhos, aquilo que é bom, aquilo que é nobre, aquilo que é digno, aquilo que não vai nos destruir, aquilo que é bom querer, aquilo que é bom desejar, aquilo que vai fazer com que a minha vida seja de fato uma vida completamente, plenamente vivida. Nós temos que pensar sobre isso. Porque às vezes nós ficamos com a sensação de que parece que está realmente nos faltando alguma coisa. Com a sensação de que parece que eu estou perdendo alguma coisa. Ou deixando de fazer, ou de ganhar alguma coisa. Por isso eu trago para vocês nesta noite esse texto. Uma leitura extensa, talvez para alguns entediante, para não dizer uma leitura cansativa, chata,
fulano que gerou Beltrano, e criou filhos, e morreu, e viveu tantos anos, e morreu, e viveu tantos anos, e morreu. E a gente, de repente, lê textos assim, a gente não vê muito sentido, e nem entende muito bem por que isso está na Bíblia. Mas o que está na Bíblia realmente é muito importante e significativo, e Deus quer mostrar a você como você pode dar maior sentido à sua vida, maior significado à sua vida. Deus quer te dar um caminho para você trilhar, para que você invista o seu tempo, a sua vida, e construa a sua trajetória em função daquilo que realmente vale a pena. Aquilo que seja o propósito de Deus. Então, se você está aqui dizendo, eu quero saber como eu posso realizar o meu maior sonho, como eu posso fazer a minha vida valer a pena. O texto está falando de pelo menos 10 gerações, 10 cabeças de gerações. Uma lista, um elenco desde Adão, nas gerações chamadas as gerações pré-diluvianas. E esse texto, então, vai nos dizer algumas coisas. A primeira delas, para você que diz, eu quero realizar o meu maior sonho. Primeira coisa, se você de fato quer isso, lembre-se sempre que você é criação de Deus. Você é criação de Deus. E o texto começa dizendo isso. O texto começa lembrando e falando, e reiteradas vezes, no dia que criou Deus, Adão, a semelhança de Deus ele o criou, homem e mulher os criou, e isso é significativo, porque você não pode perder essa consciência de que você é criatura de Deus, você é criação de Deus, e isso nos faz pensar que somos seres absolutamente dependentes de Deus. O único autoexistente é Deus. O único ser que não depende de ninguém é Deus. Deus não te criou porque precisava de você. Deus é trino. Deus vive eternamente em unidade perfeita, em comunhão perfeita, na Trindade Santa, Pai, Filho, Espírito Santo. A nossa criação é uma graça de Deus, é bondade de Deus, é manifestação da graça de Deus nos chamar à existência, nos dar o privilégio da vida. O único autoexistente, o único que não depende de ninguém, que tem a vida em si mesmo, é Deus. Nós somos seres criados e precisamos viver com essa consciência de que dependemos de Deus. Você não pode se desconectar dessa fonte da vida. Você não pode se desconectar da fonte da vida que é Deus. Esse foi o grande mal da humanidade. Esse foi o grande pecado de Adão. Querer bancar a sua própria existência, viver por si só, achando que poderia viver independentemente do seu Criador. Como que dizendo assim, tá bom, Deus me criou, ok, agora eu vou seguir o meu caminho sozinho e eu não preciso mais dessa relação com Deus, desta comunhão de Deus. Vou ser autoexistente, vou bancar minha existência, vou ser autorreferente, eu vou dizer o que é certo, o que é errado. Quer realizar o seu sonho? Dependa de Deus. Viva sempre com essa consciência. Você depende de Deus. Você depende do Criador.
Você depende de viver em comunhão com Deus. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do seu coração. Mas antes dessa segunda parte, satisfará os desejos do seu coração, não esqueça a primeira. Agrada-te do Senhor. Se você está em um relacionamento com Deus, pois Deus comunica aquilo que é bom, que é agradável e perfeito, a sua vontade, Deus comunica a você, e você como que recebe o coração de Deus, os sonhos de Deus são derramados do seu coração, então Ele satisfará os desejos do seu coração, porque o que está em seu coração é o que está no coração de Deus, e Ele comunicou a você. Dependência de Deus que é evidenciada numa simples oração, de gente que não sai para trabalhar sem dizer: Deus, eu estou contigo, vem comigo. De gente que não é capaz de tomar um café sem relacionar esse café a Deus e dizer: louvado seja o nome do Senhor, obrigado, Senhor. Gente que levanta pela manhã e vê o sol nascendo e diz: louvado seja o nome do Senhor, porque a graça, a misericórdia de Deus está se renovando sobre a minha vida. De gente que vive de fato levando Deus em conta, porque há pessoas que, embora dizem crer em Deus, mas vivem como se Ele não existisse. Muitas pessoas vivem dizendo: eu creio em Deus, mas se comportam como se Deus não existisse. Não falam com Ele, não ouvem a sua voz, não têm intimidade nenhuma com Ele, não se relacionam em nada com Deus. Você precisa se lembrar de que você é meramente uma criação de Deus. Você foi criado por Deus. Você não banca a sua própria existência. Você depende de Deus. Assim como esse ventilador, para funcionar, precisa estar conectado na rede elétrica, você precisa estar conectado na fonte de energia, na fonte da vida que é Deus. Não se desligue, não se desconecte, porque de Deus depende a sua existência. Você é criação de Deus. Vença a tentação da ideia de que você é Deus, de que você vai caminhar pela vida sozinho. Não é possível, porque você depende de Deus. Não depender de Deus é como você olhar para a água olhar para você e você dizer assim: eu não preciso dessa água para viver. A água olha para você e diz assim: se você não me tomar, você morre. Então experimenta ficar sem água. Ou melhor, não experimenta, porque você vai morrer. É você olhando para o pão e dizendo: eu vivo sem pão, eu vivo sem alimento. Não vive. É você olhando para Deus, Deus olhando para você, e Deus dizendo: sem mim você não pode fazer nada. Sem mim nada podeis fazer. A vida é muito complexa. A vida é complexa demais, por mais inteligentes que sejamos, por mais espertos, por mais sábios que sejamos, a vida é complexa em nosso próprio entendimento.
Segundo, esse texto me faz afirmar, se você diz eu quero realizar o meu maior sonho, você precisa se lembrar que existe sobre você, ser humano, uma bênção. Tem uma bênção sobre a sua cabeça. E o texto está falando disso, porque Deus criou homem e mulher, e Deus os abençoou. Deus os abençoou. Deus pôs sobre o ser humano uma bênção que não tinha colocado sobre ninguém. Mas sobre o ser humano, Deus os criou, e diz o texto, e Deus os abençoou. Sabe o que isso quer dizer, irmão, irmã? Que você tem uma dignidade que nenhum outro ser, que nenhuma outra criatura tem. Só nós, seres humanos, trazemos a imagem e semelhança de Deus. Só você traz a imago Dei, imagem de Deus. Você foi criado um ser, imagem e semelhança de Deus. Não importa se você não tem dinheiro, se você não tem recursos financeiros, não importa a sua cor de pele, não importa o seu peso, sua altura, não importa o seu nível social, o seu nível cultural, não importa se você tem formação acadêmica ou não, não importa se o sujeito é um pobre, um mendigo que está caído numa sarjeta, mas ali tem um resquício da imago Dei. Ali tem alguém que é imagem e semelhança de Deus. Você tem uma bênção sobre a sua cabeça. Você é capaz de se relacionar com Deus. Você é capaz de se relacionar com o seu semelhante, com o seu próximo. Você traz a bênção de Deus. Por isso, você abraça os valores de Deus, você abraça os princípios de Deus, você assume como sendo seus os valores, os princípios de Deus, você abandona o pecado, o egoísmo, a mentira, porque você toma essa consciência de que você tem a imagem e semelhança de Deus. Você não é um saco de moléculas, você não é um macaco, um rato, uma barata, você não é uma pedra, você não é uma planta, você é um ser humano, e como ser humano, você se parece com o seu Criador. Você sabe o que significa esta palavra Adão? Interessante. Porque o texto está dizendo, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e chamou o nome deles, plural. E chamou o nome deles Adão. Adão. E esta palavra, esse nome, Adão, é Adam, que é no original menche. E esse termo menche, interessante porque os estudiosos dizem que essa expressão significa aquele em quem Deus deixou o seu coração. Quando alguém te disser que você é um zero à esquerda, que você não é ninguém, porque muitos não conseguem realizar sonhos exatamente por isso, porque foram tolhidos, foram feridos, foram amputados na alma lá atrás. Eu olho para vocês e vejo um potencial incrível. Aqui tem pessoas incríveis. E que poderiam, inclusive, poderiam estar muito
além e poderiam estar fazendo muito mais e sendo muito mais. Mas porque talvez um pai bêbado, talvez uma mãe que tinha sérios problemas na alma, talvez um professor que foi incapaz, incompetente, uma fala, uma frase, e aquilo pegou em você, colou em você, e você ficou como que condicionado, você ficou limitado na sua vida, nas suas realizações, porque você não é capaz de olhar para si e se ver como alguém criado à imagem e semelhança de Deus. Você não é capaz de se ver como um mensch, que é aquele em quem Deus deixou o seu coração. Quando alguém disser para você que você não vai dar nada na vida, que você não vai chegar a lugar nenhum, que você não vai dar nada que preste, que você não vai chegar lá, que você não vai conseguir, que você não é capaz, lembre-se e diga para você mesmo: eu sou aquele em quem Deus deixou o seu coração. Eu sou um mensch. Eu sou aquele em quem Deus deixou o seu coração. Eu sou este. Não aceite nada menos do que isso, porque quem disse isso sobre você foi Deus. Deus está dizendo para você. Você tem valor. O Espírito Santo se move em você. Diz a música. Você tem valor. Sabe o que mais? Se você diz: pastor, eu preciso realizar o meu maior sonho, faça do andar com Deus o seu maior sonho. Faça do seu andar com Deus o seu maior sonho. Não tem problema nenhum você sonhar com uma casa bonita, um apartamento, você sonhar com um carro novo, um emprego muito bom, a sua formação acadêmica, enfim, não tem problema nenhum, pelo contrário, isso é legítimo, isso é legítimo. Mas tem algo mais, entende? Tem algo mais elevado, tem algo que é muito, mas muito, muito maior do que tudo isso. Porque embora isso tenha o seu valor, o seu lugar, sua importância em nossa vida temporal, mas o seu relacionamento com Deus não passa, é para sempre. Aliás, nada pode te separar do amor de Deus. Nada, absolutamente nada. Por isso, pastor, qual seria o que eu poderia sonhar na vida? Porque eu nem tenho sonho, pastor. Pois está aqui um grande sonho para você sonhar. Eu quero ser íntimo de Deus. Eu quero andar com Deus. Eu quero fazer da amizade com Deus o meu maior projeto de vida. Ter intimidade com Deus. Vocês notaram no texto, de novo, um texto exaustivo, não é? Viveu fulano, morreu com 500 anos, viveu Beltrano, 700 anos, morreu. Mas aqui tem um sujeito chamado Enoque, que a história muda. O escritor teve que parar nesse nome e dizer: eu vou ter que fazer essa observação aqui. Porque ele, diferente de todos, ele viveu e viveu de uma forma tão excelente, tão especial. E esse viver é chamado de andar com Deus.
ele andou com Deus, andou com Deus, andou com Deus, andou com Deus, e Deus o absorveu, Deus o tomou para si. Ele não morre, porque quem anda com Deus, é isso mesmo, Jesus disse que quem crê em mim, não morre. Porque a vida que nós temos não é a vida não é essa vida biológica, simplesmente. Até porque nós morremos. Mas a vida que nós temos é a vida de Deus, é a vida eterna. É a vida eterna, e essa não termina, não acaba, e não é só pela sua extensividade, mas é pela sua natureza, pela sua qualidade. Você tem essa vida, a vida de Deus. Por isso Jesus disse que quem crê em mim, ainda que morra, vai viver. Por isso o seu maior projeto de vida, o maior sonho, começa aqui. Começa por um relacionamento com Deus. Porque você sabe que... Porque veja que quando Deus cria Adão, ele o faz sua imagem e semelhança. Mas o Adão, já depois da queda, diz que agora ele gera filhos, mas gera a sua imagem e semelhança. Isso para dizer que essa qualidade de vida que você vive, é preciso que você se preocupe com ela e se interesse muito, porque você está deixando marcas nas pessoas. Você está deixando pedaços, você está deixando um legado, você está deixando impressões nas pessoas. Você está se reproduzindo nas pessoas. Você vai passar, mas depois de ter passado, você ainda terá deixado marcas. Coisas que vão continuar reverberando, mesmo depois da sua partida. Por isso você precisa estar ligado nesta fonte que é Deus, para que aquilo que você vai deixar é alguma coisa bonita, maravilhosa, muito mais do que títulos de casas, bens, heranças, carros. O que você vai deixar é um legado de vida que vai reproduzir, que vai reverberar na vida dos seus filhos, netos, bisnetos, e vão viver as consequências das bênçãos que você deixou para eles. E só mais uma coisa que eu quero repartir com vocês. Se você diz, eu quero sim realizar o meu maior sonho, eu quero viver, dar sentido à minha vida, à minha existência, olhe para o texto e veja o que é dito a respeito de Noé. Porque esse texto está dizendo que então, após, e chamou o seu nome Noé e disse, este nos consolará de nossas obras, do labor de nossas mãos. Noé, ele nasce com uma expectativa de Deus sobre a vida dele. E aqui está um segredo para você realizar o seu maior sonho. É você aceitar colocar sua vida debaixo da expectativa de Deus. É você colocar sua vida sob a expectativa divina. Tem uma expectativa de Deus sobre você. É você dizer assim, Deus, o que é que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer fazer em mim? O que o Senhor quer fazer através de mim? Vive bem quem busca saber, tomar consciência dessa expectativa. Noé não é assim. Nasci, então, nasci, vamos vivendo. Como você está? Eu estou vivendo, estou existindo aí. Como é que está? Estou levando a vida.
Tem gente vivendo na filosofia do Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar. Vida leva eu. Essa filosofia não serve para os filhos de Deus. Você quer se colocar sob a expectativa divina. Eu trago uma responsabilidade enorme, já a começar pelo meu nome. Onésimo. Vocês não sabem quanto pesa esse nome. Primeiro porque ele é raro. Difícil de as pessoas entenderem. Eu nunca falo meu nome uma vez só. Como é seu nome? Onésimo. Já espero o como. Como? Aí eu tenho que ficar. E no telefone, então, eu já falo 4, 5 vezes. Minha mãe estava ouvindo um sermão de um pastor. Ela estava grávida. E o pastor pregou sobre Onésimo. E minha mãe, me esperando, falou, tá aí, vou colocar esse nome no meu filho. Onésimo. Imagina um bebezinho, Onésimo. Sabe o que significa Onésimo? Servo útil. Servo útil. Eu tenho essa responsabilidade a começar pelo nome, pela sentença que está no meu nome. Servo útil. E eu estou tentando viver debaixo dessa expectativa. Tentando ser um servo útil. Eu não sei se você sabe qual é a expectativa que Deus tem sobre sua vida, mas Deus tem uma expectativa sobre sua vida. Deus tem uma expectativa sobre a sua vida. Você não nasceu por acaso, talvez você nem foi planejado. Pastor, olha, o senhor não sabe da minha história, onde nasci, em que condições nasci, não fui planejado, nem sei quem foi meu pai. Eu sei que estou aí, pastor, nasci. Você está aqui porque Deus tem um propósito com a sua vida. Deus tem um propósito. Talvez nem seus pais tinham. Talvez você foi rejeitado. Mas Deus não te rejeitou. Você só veio à existência porque Deus te chamou à existência. Ele é o Senhor da vida. Ele é soberano. Nada escapa ao seu olhar. Quando você ainda estava informe, quando você ainda estava ali, como que o nada, Deus estava ali. O Espírito de Deus pairando sobre a face das águas. Deus tem uma carta intencional a seu respeito. Deus tem intenções sobre você. Eu é que sei que pensamentos tenho sobre vós. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Deus tem um propósito. A sua vida, tudo que você viveu, a sua história, as experiências, tudo que você passou, as dores, as perdas, a formação, onde morou, onde estudou, as pessoas com as quais você conviveu, tudo isso era Deus nos bastidores, te olhando. E hoje Deus vai te pegar e diz, tudo isso que você viveu, hoje Deus te pega e diz, chegou a hora, chegou o momento. Você existe para este propósito, eu tenho uma expectativa com você. Tudo que você viveu foi te preparando para este momento. Para esse momento, para estas circunstâncias, para esse contexto. Você não entendia,
você não entende porque passou por aquilo, porque viveu tudo aquilo. Pois Deus pega tudo isso, não descarta absolutamente nada. Ele usa isso para o bem maior, para cumprir o propósito que Ele tem com você e por seu intermédio. Deus pega tudo isso, não descarta nada. Modela a sua vida para cumprir o propósito que Ele tem com a sua vida. Deus vai fazer algo por seu intermédio. Deus vai fazer algo com você. Deus vai fazer algo por seu intermédio. O maior sonho está relacionado ao propósito que Deus tem. Aceite colocar sua vida sob a expectativa divina. Eu te convido hoje a pegar a sua vida e dizer: eu vou colocar minha vida sob a expectativa divina. Eu vou viver assim, eu vou andar com Deus. Eu vou andar com Deus, vou andar com Deus. Para que um dia alguém diga sobre você, o Antônio, o João, a Cristina, a Regina, a Elaine, o Rodrigo, o Josué, o Fábio, andou com Deus, andou com Deus, andou com Deus, e Deus o tomou para si. E Deus o tomou para si. Que se diga isso sobre mim, que se diga isso sobre você. Eu quero orar agora. Quero convidar aqui os ministros de louvor, que nos conduzam numa canção. E eu quero orar por você. Você que diz: eu quero viver o meu maior sonho. Eu quero me abrir para viver o meu maior sonho. Meu maior sonho. Aquilo que você diz: eu não posso morrer, não posso partir.